E aí, pessoal, como é que vocês estão? Quando a gente pensa em Shakespeare, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente as obras mais famosas dele, que é Romeu e Julieta e Hamlet. Mas a gente nunca parou para se perguntar o que essas obras têm de tão intrigante que fizeram tantas pessoas se sentirem cativadas pelas obras e estarem sendo perpetuadas até hoje. Quando eu escolhi ler Hamlet foi de uma forma completamente aleatória. Na verdade, eu queria ler qualquer livro clássico internacional. E assim, quando a gente pensa em um clássico e estrangeiro, só vem, pelo menos na minha cabeça, Shakespeare. Porque Shakespeare é um dos maiores dramaturgos que a gente tem aí em toda a história. Ele inventou praticamente a dramaturgia, tanto de peças quanto de literatura, e é por isso que muita gente tem ele como referência. A leitura dele é um pouco densa? Sim, até porque é de outro período, gente, calma. São muitos anos atrás, muitas décadas, outro século, então não tem como você exigir que a leitura seja moderna. Mas é uma leitura difícil? Não. O que torna Hamlet uma obra mais complexa de ser entendida de certa forma é o jeito que a narrativa é construída. Até porque no livro e na peça, independente do que você viu que trouxe você a esse vídeo, a construção não é apenas sobre vingança, não é uma história apenas sobre isso. Na verdade, ela trata de diversos assuntos. Ele escreve uma tragédia sobre dúvida, questionamento, luto, aparências, loucura, corrupção. Então tem muitas coisas que a gente pode tirar desse livro. E talvez seja justamente isso que torne Hamlet tão marcante assim na nossa história, que ele não traz respostas fáceis e nem escancaram as coisas na nossa cara. Sem me aprofundar muito nessas questões agora, o que faz a gente pensar dessa forma é justamente o duplo sentido que existe na escrita do William Shakespeare. Com duplo sentido, eu quero dizer que existem muitas interpretações do que a gente pode tirar de uma simples frase. Uma simples fala nesse livro pode até parecer simples de primeiro momento, mas quando a gente vai cavando um pouquinho mais, de acordo a gente vai lendo a história, na verdade ela traz uma camada muito maior de filosofia, psicologia e até moral em cima disso. Para mim, que tento ler livros tentando tirar o máximo que eles têm de reflexão ali, eu gosto sempre de anotar nos livros. Eu sei que é um tabu para muita gente, mas eu gosto bastante de fazer isso porque eu sinto que a leitura consegue ser um pouco mais produtiva para mim. Esse foi um livro que me trouxe muitas reflexões por conta disso. E quando eu falo de reflexão, acreditem, foi muita reflexão mesmo. E eu quero trazer uma frase que me marcou muito durante esse livro inteiro, que me fez questionar o sentido da vida. É uma das frases mais famosas da dramaturgia da literatura e eu tenho certeza que vocês conhecem, mesmo sem nem terem escutado falar sobre Hamlet. Ser ou não ser? Eis a questão. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu fiquei um pouco travado tentando entender o peso que tinha por trás dela, porque eu sabia que aquilo estava ali não porque era simples, e sim porque precisava te fazer pensar e entender. Claro que eu ficar travado lendo aquela frase aconteceu muito também pelo fato de eu finalmente estar lendo e entendendo ali uma das frases mais famosas da dramaturgia. Mas, em grande parte, porque eu pensei, tá, qual é a interpretação disso? E a verdade é que não existe uma interpretação absolutamente correta sobre isso, até porque tudo depende do que você está pensando sobre aquilo. Mas eu parei alguns minutos e, novamente, eu refleti. E o contexto vem que Hamlet já sabe que existe algo profundamente errado na corte da Dinamarca. O pai dele morreu, a mãe se casou rapidamente com o tio dele, Cláudio, tornando o próprio rei, e o fantasma do antigo rei revelou que o assassino dele, na verdade, foi o seu irmão, o que está casado com a sua viúva. A partir daí, Hamlet começa a carregar uma missão que, para ele, começa a ser quase impossível: vingar a morte do próprio pai. A questão é que Hamlet não é um personagem e o livro em si não é simplesmente algo que entrega a verdade e vai agir. É diferente. É um livro sobre alguém que pensa demais, tem dúvidas demais e sente demais. Hamlet não é apenas um homem sedento por vingança. Ele é um homem que está perdido no seu luto, na sua consciência, na sua suspeita, na sua raiva, na sua própria loucura. Ele quer agir, mas também teme agir da forma errada. Ele quer justiça, mas naquele contexto ele não sabe dizer se aquilo que ele quer de fato se diz respeito à justiça ou apenas à destruição.
E é justamente nesse ponto que a frase ser ou não ser ganha tanta força. No momento em que Hamlet ele profere esse monólogo, ele não está falando diretamente com o Cláudio. Na verdade, está acontecendo algo que a gente chama na literatura e também no teatro de solilóquio. Solilóquio é quando um personagem ele expressa de forma alta os seus pensamentos, mas não se dirige diretamente a um outro personagem. É como se o público tivesse tendo acesso à mente do personagem. Solilóquios eles funcionam mais em teatros, já que a gente não sabe o que se está passando ali na cabeça do personagem, mas em livros a gente está basicamente lendo um solilóquio constante. Mas é basicamente uma janela para o personagem dizer tudo aquilo que ele não diz em um convívio comum. Mas é aí que entra o pulo do gato, porque o Hamlet ele acha que está falando apenas com ele mesmo, mas na verdade ele está falando também com Claudius, o rei, e Polônio. Eles estão escondidos observando o que ele está falando. Porque nesse momento da história, todo mundo está desconfiando se o Hamlet de fato está ficando maluco por conta da morte do pai, ou se ele está ali apenas planejando alguma coisa. Então Cláudio e Polônio foram lá escutar o que ele estava falando justamente para matar essa suspeita. E vocês sabem por que esse momento do solilóquio é tão genial? Porque ele fala muito sobre a gente. Nesse momento, Hamlet está dando esse monólogo justamente para tentar entender a si mesmo, enquanto existem outras pessoas que estão tentando entender ele, entender a situação em que ele está, entender no que está se encaixando ali, quando nem ele mesmo sabe. E a gente, como leitores e espectadores do que está acontecendo, fica no meio disso. A gente não sabe se o Hamlet está de fato ficando louco, a gente não sabe se ele está fingindo aquela loucura, ou se ele está preso em um lugar pior que isso. Enfim, é por isso que Hamlet tem tantas camadas a ponto de me fazer gravar um vídeo justamente para falar mais sobre ele. O livro e a peça, tanto faz, eles vão gerando questionamentos em cima de questionamentos sem terem respondido os outros questionamentos de antes, e a gente vai criando mais na nossa cabeça. E talvez esses sejam os motivos do porquê Hamlet continua sendo tão lido e encenado até hoje. Nós ainda não temos as respostas 100% absolutas e verdadeiras sobre o que está acontecendo ali naquele momento. É uma interpretação contínua. E que a cada senso crítico de cada pessoa vai mudando um pouco as nuances do que está acontecendo. Enfim, voltando ao ponto principal, logo após o ser ou não ser, vem um trecho muito foda. Eu vou ler aqui porque eu não lembro exatamente como é. Mas é: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações e em luta por-lhes fim, morrer? Apesar das muitas interpretações que essa frase traz, é uma questão muito óbvia sobre o que o Hamlet está tentando trazer ali. É uma fala sobre a existência. Em uma frase muito simples, ele está basicamente falando se é mais fácil ele não continuar vivendo ou continuar vivendo. A Royal Shakespeare Company, eles resumem essa frase em um conceito muito breve. É uma reflexão sobre continuar vivendo mesmo tendo tantas dificuldades no caminho, ou dar o fim a isso e morrer. Mas reduzir essa frase em viver e morrer é muito pouco, porque o Hamlet ele não está falando só da morte física, ele está falando sobre o peso de viver em um mundo completamente injusto, em que você vai morrendo aos poucos por não ter as respostas da vida. Quando ele pergunta ser ou não ser, ele coloca de frente a si uma questão existencial: permanecer ou desaparecer? Blue pill ou red pill? Continuar suportando ou pôr um fim à própria dor? Enfrentar o mundo ou se retirar dele? Entendem como é de cair o queixo? Seria mais digno um homem que permanece vivo andando em direção ao desconhecido, principalmente sem entender em direção que está caminhando, mesmo apanhando das próprias escolhas, perdas, das decepções e das violências do mundo que a gente não consegue controlar? Ou seria mais digno aquele que, cansado de um mundo violento, cinza e incerto, decide não continuar lutando uma guerra que ninguém entende muito bem e que talvez nem tenha um fim claro? Hamlet não chega a uma resposta simples. Ele não nos dá uma resposta simples. E muito menos fácil.
assim como eu falei no início do vídeo. Ele pensa que a morte poderia ser como um sono, um descanso. Porém, ele logo se assusta com a ideia do que pode existir depois dela. E é justamente por isso que ele hesita. O medo do desconhecido talvez é o que faça o ser humano continuar suportando coisas que, se ele soubesse o que aconteceria depois, não suportaria. Até porque o questionamento sobre o ser humano continuaria vivendo sabendo o que acontece após a morte é muito válido aqui. E é aqui que entra algo muito interessante sobre a questão de Shakespeare. Ele é paralisado pela própria consciência do mundo e da vida. Ele não é alguém indeciso. Ele transforma a ação em pensamento. O pensamento em labirinto, e dos labirintos vêm as próprias consequências. Enquanto outros personagens que enfrentassem as mesmas tragédias talvez agissem mais rapidamente, Hamlet ele para e reflete. Ele demora, ele analisa, ele suspeita, ele testa. Ele encena uma peça para tentar confirmar que o Cláudio matou o próprio pai. Ou seja, ele quis confirmar antes de ter certeza, antes de vingar. E isso também abre uma interpretação que o ser ou não ser pode ser também agir ou não agir. Gente, eu adorei fazer esse roteiro, de verdade, vocês não têm noção. Porque em Hamlet não existe apenas o estar vivo. Existe também o agir em meio à podridão do mundo. Hamlet ele vive em uma Dinamarca corrompida, onde o trono foi tomado devido a um assassinato, onde a aparência vale muito mais do que a verdade e ele vive em um lugar onde ninguém é completamente confiável. Então, quando ele pergunta ser ou não ser, a gente também pode interpretar como: devo ser alguém que age em frente a essa corrupção ou devo ser alguém que trava em meio a essa contemplação? Continua preso no medo e na dúvida. E essa interpretação é muito boa porque aproxima a gente justamente da grande parte principal de Hamlet. Ele sabe que algo precisa ser feito, mas ele não consegue agir. E ele não consegue agir por quê? Ele questiona o sentido e o custo que aquela ação tornaria a sua vida. Eu fui pro caralho com essa daqui. Eu vou pra casa do caralho com essa daqui. Porque agir, de certa forma, independente se pra você é de uma forma boa ou ruim, também destrói a gente um pouco. Porque a gente vai agir de um lado e perder de outro. E do outro lado que a gente agiria, a gente também perderia do outro lado que a gente agiu. Então é tudo sobre perder. Porque vingar o pai pode parecer justo, mas também aproxima ele da podridão que ele tanto condena. E essa é uma das grandes ironias da obra. Para tentar corrigir um mundo corrompido, ele precisa entrar na corrupção, no medo, na morte, na mentira. E é o ponto que a gente novamente volta. A frase ser ou não ser não fala apenas sobre viver ou morrer, agir ou não agir. Também entra em consciência e ação. Ai, gente... Eu amo Hamlet. Pensar demais pode impedir alguém de viver, mas agir sem pensar pode impedir a vida daquela pessoa. E Hamlet, ele tá exatamente no meio dessas duas forças, com seus impasses e questionamentos. E é por isso que essa frase, ela atravessou tantos séculos e gerações. Porque ela não é apenas bonita, é porque ela toca em uma questão humana muito profunda. O que a gente faz quando a nossa existência começa a doer na gente? O que fazemos quando viver exige suportar um mundo que é injusto demais? O que fazemos quando qualquer escolha parece carregar sofrimento? Vocês entendem o peso que uma simples frase trouxe durante séculos? Um único momento de um único ato. E quando eu digo que essa frase traz diversas nuances de interpretação, é porque ela não fala só sobre vida. Ela fala sobre tudo que envolve ela. Não apenas um estilo de vida, mas é uma sátira sobre a própria. É quase como uma reflexão amarga sobre a condição de vida humana. Gente, no fim eu espero que vocês tenham saído desse vídeo aqui com um pouco mais de Hamlet na cabeça de vocês e com mais interpretações sobre essa frase maravilhosa que nunca vai sair da sua cabeça depois daqui. Eu não sou a pessoa mais conhecedora de Shakespeare no mundo, porque como eu disse no início do vídeo, a única obra que eu li dele é justamente Hamlet.
Mas depois dessa leitura, dessas interpretações, de ter feito esse roteiro aqui pra vocês, depois de quase um ano que eu li esse livro, vocês têm noção que tem quase um ano que eu li esse livro e esses questionamentos continuam na minha cabeça? Pois é. E isso que me faz pensar que talvez os grandes clássicos eles sobrevivam até hoje não porque eles apenas são bonitinhos, ou bons, ou bem escritos, ou porque o autor tem um grande nome. E sim porque os grandes clássicos, eles não terminam só depois que a gente fecha o livro.